Oi, seja muito bem-vindo e hoje eu estou aqui para te contar como eu fui batizada com o Espírito Santo. Bom, já te adianto que é uma experiência que eu queria muito ter, há muito tempo já. Eu queria muito que acontecesse, mas até então, né? Como foi que aconteceu? Bom, era o final do ano passado e eu recebi um convite. Uma amiga me chamou para ir para um evento de uma outra igreja, no caso seria um congresso da Assembleia de Deus, em um dos sítios aqui da minha cidade. E, e ela me chamou para ir para esse congresso, que seria em um sítio aqui bem próximo da minha cidade. E até então, o meu pai, ele não é crente, ele não é evangélico. E assim, mesmo sendo para coisas da igreja, com relação a outras cidades, ele sempre, vamos dizer assim, é como se ele não quisesse deixar. Mas nesse dia específico, ele deixou. Ele deixou super de boa. E, e então eu fui com essa minha amiga até esse local. E chegando lá, teve um momento, né, que o pregador chamou aquelas pessoas lá para frente, que não eram batizadas com o Espírito Santo. E essa minha amiga sabia que eu não era ainda. Enfim, e então ela me chamou para ir, né, fez sinal para que eu fosse. E eu fui. E ele falou para que você orasse pelaquela pessoa que estava lá e que você queria muito que ela fosse batizada. E essa minha amiga começou a orar por mim. Só que ela orando, até falando em línguas, orando por mim, mas eu não estava sendo batizada. O pastor, eu acho que é um dos pastores de lá, não sei direito, enfim, até orou também, mas eu não estava sendo batizada. E ali eu conversando com Deus, e realmente eu tinha muita vontade de ser batizada, vocês não têm noção. E foi quando, foi quando finalmente aconteceu. E a forma que aconteceu, eu quero muito refletir com você a respeito disso. Uma menina, perto de mim, começou a orar por outra. Eu até na hora achava que era outra menina, aquela que estava orando, mas enfim, hoje eu já sei quem era, mas na hora eu pensei que era outra menina. E ela começou a orar. E era uma oração, gente. Uma oração tão maravilhosa. Ela não estava orando por mim, mas foi aquela oração. Não estou dizendo que a intercessão da minha amiga não valeu, a intercessão do pastor não valeu, enfim. Mas aquela oração, ela começou a orar naquela menina. E, enfim, eu fui batizada com o Espírito Santo. E isso me leva a refletir o poder de uma oração de um justo, né? O poder de uma oração sincera, de uma oração bem feita, de uma oração feita com o coração, feita com todo o nosso ser. O poder de uma oração com autoridade divina, porque realmente era uma oração com muita autoridade, uma oração muito linda. E então eu fui batizada com o Espírito Santo. E outra coisa que eu gostaria de refletir a respeito é que eu tinha medo. Eu tinha medo. E talvez você que está aí do outro lado, você não parou para pensar a respeito disso. Você nem sabe, mas você também tem medo. Ah, Iris, mas eu quero muito sim. Mas você talvez não tenha parado para pensar, mas você tem muito medo. E eu tinha muito medo. Só que não faz medo algum, muito pelo contrário. É uma das melhores experiências. É uma das melhores experiências. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Nossa, é fenomenal. Fenomenal. Ou talvez você até saiba, realmente, você tem razão, eu já percebi que eu tenho medo, assim como vocês. Mas, quem sabe, você que está ouvindo, não tenha parado para pensar a respeito disso, de que você quer, mas você tem muito medo. Você tem muito medo. E talvez essa seja até mesmo uma das armas que o inimigo tem usado para que você, quem sabe, não busque mais intensidade para que o Senhor venha te batizar. Ou venha te paralisar para que você não seja batizado com o Espírito Santo. Seja justamente essa questão do medo. Às vezes, até já veio na sua mente, em um momento de oração, enfim, mas você não falou. Você não falou. Por quê? Porque você teve medo. Enfim. E eu queria que você refletisse.
refletisse sobre isso. Quem sabe não seja isso que está te paralisando. Outras questões também podem ser, mas quem sabe uma das questões que esteja, né, que estão te paralisando é essa questão do medo. Ou talvez para alguma das pessoas que aqui está ouvindo, né, esse vídeo. Alguma das pessoas que estão ouvindo esse vídeo, talvez essa seja a questão do medo. Então é isso, eu quero te convidar a conversar sinceramente com Cristo, a pedir, a buscar, né? E assim, e o Senhor, Ele pode fazer, Ele pode te entregar. Realmente, teve uma questão que eu só consegui vencer quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Então, é uma experiência maravilhosa, é um dom espiritual maravilhoso, maravilhoso. Queima muita coisa. Então, a importância, né, desse dom. Enfim, que você seja visitado pelo Espírito Santo e que você possa, se assim for da vontade do Senhor. Então, foi essa a minha experiência, certo? Talvez eu falei de forma que ficou parecendo que está muito resumido, enfim, mas eu queria trazer essa experiência para vocês, contar a minha experiência para vocês. Se Deus quiser, muito em breve será você.